pedido aí, uma determinação do Alexandre de Moraes, ele mandou extraditar os brasileiros que estão foragidos na Argentina e que são investigados pelo 8 de janeiro. 60 pessoas, mais ou menos, são cerca de 60 pessoas que fazem parte de uma lista que foi enviada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Esses brasileiros entraram na Argentina em porta-malas de carros, atravessando rios ou a pé, sem passar pelas autoridades de fronteira. Foi até uma reportagem aqui do UOL que revelou isso. Imagens deles, entrevistas que eles dão e até fotos com representantes do bolsonarismo lá na Argentina são divulgadas pelas redes sociais, e aí teve a atuação do ministro Alexandre de Moraes exigindo que a Argentina extradite esses brasileiros. O judiciário da Argentina pode se negar a extraditar esses brasileiros? Como é que fica essa história, hein? Depois dessa determinação de Alexandre de Moraes, doutor Marlon? Existem convenções que se traduzem em normas jurídicas, mas que são prioritariamente de natureza diplomática em relação a esses temas. O Brasil mesmo, na Constituição brasileira, ele prevê a possibilidade da extradição, mas com determinados limites. Por exemplo, não se pode permitir o cumprimento no estrangeiro de uma pena que o Brasil não admita no seu próprio território, como, por exemplo, a pena de morte. Não haveria possibilidade de extradição para alguém para que fosse cumprida a pena de morte em outro país. Mas eu estou dando só alguns exemplos. O que a Argentina pode fazer é verificar se existe alguma incompatibilidade com suas normas internas em relação aos processos e penas que estão sendo aplicados no Brasil, o que eu não acredito que aconteça. O Fora que... isso, não há o que fazer, porque o Brasil tem acordo de extradição com a Argentina e seria uma violência diplomática imensa não dar cumprimento a ele. Eles O que se alegam, há diz, né, uma doutor Marlon, discussão e é que alegação de que isso poderia ser uma perseguição política, isso, porque o exatamente. E o crime acordo seria... prevê isso, viu, Fabio? O acordo prevê que, em casos de perseguição ou alegada Possa se perseguição negar. política, né, poderia se negar. Então, eles podem alegar isso e o Milei, sabemos todos, não há de negligenciar esse aspecto. Ele pode aceitar a argumentação e negar a extradição. Não seria. Mas aí tem essa influência do governo no judiciário argentino, ou dá para confiar no judiciário argentino? Bom, isso acho que nós veremos na cena dos próximos capítulos, mas o que o Josias mencionou também, ele, ele, ele procede sim. O Brasil também, nas suas cautelas em relação à extradição, ele proíbe a concessão de extradição em casos em que há perseguição política, né? Atribuição de crimes inexistentes perante a nossa ordem também, e outros temas similares. E já vimos em casos análogos, né, doutor Marlon, aqui no Brasil pelo menos, que a palavra final, embora o executivo se pronuncie, aliás, embora o judiciário se pronuncie, a palavra final, em caso de extradição, ela vai para o presidente da República, não vai? O judiciário diz, olha, tem todo o processo está equipado, os argumentos são sólidos e a extradição é justificável, mas a palavra final é do chefe do executivo, né? Quer me parecer que na Argentina deve ser um processo semelhante a esse também, né? Acredito que sim. A decisão, ao fim e ao cabo, é política, Isso. competindo às Supremas Cortes decidir sobre a presença dos requisitos. E aí a Suprema Corte autoriza ou não, e só pode desautorizar se houver realmente descumprimento de requisitos previstos em norma. Fora isso, ela autoriza e o chefe do executivo dá a palavra final. Não sei, não estou cravando nada sobre o modelo adotado na Argentina, mas quer me parecer que seja o mesmo. Deve ser semelhante, né? Já sabemos o que vai acontecer por lá. Ô, doutor Marlon, muito obrigada pela sua participação, sempre uma honra tê-lo aqui Muito bom. conosco. Até a próxima. Obrigado. Honra toda minha. Muito obrigado. Tchau, E tchau. aí, ô Thales, você acha que Javier Milei vai encarar Alexandre de Moraes, então? Falar, não, deixa os brasileiros aqui. Qual vai ser o final dessa história, hein? Tem um precedente aí que vai ter que ser levado em conta pela diplomacia argentina. O Brasil foi extremamente técnico
e afastou, a diplomacia brasileira foi extremamente técnica e afastou qualquer discussão política entre Lula e Milei ao acolher a embaixada da Argentina na Venezuela, e defender os bens dela, defender que a embaixada seja protegida contra o Maduro. Então, tem um precedente aí, que é o precedente da democracia, da diplomacia, que certamente os diplomatas argentinos devem estar levando em conta e devem aconselhar o presidente sobre isso. Quer dizer, você não, se houver uma decisão técnica da justiça argentina autorizando a extradição, Milei não dá para, é surpreendente, ele pode decidir qualquer coisa, né? Não dá para você dizer que o Milei vai, é, vai seguir alguma norma, mas tem essa questão. O Brasil recentemente protegeu a embaixada argentina, é uma questão diplomática, e esse caso também seria uma questão diplomática. O Brasil protegeu a embaixada argentina na Venezuela. O pessoal falando aqui, ó, o Papito escreve: fiquem aí. Para nós é ótimo. Podem ficar lá na Argentina, 60 a menos aqui no Brasil. Aí outros falando assim: não, pode voltar, tem que aqui pagar a pena. E o Glau Oliveira aqui, aí ele fica bravo com a gente. O UOL tá passando pano para golpista, falando como é que vocês podem falar que isso é perseguição política. Às vezes a pessoa não entende o que a gente está falando, né, Josias? É que, na verdade, o que a gente está falando é que eles podem alegar que isso é uma perseguição política, né? E aí ele tá falando que a gente tá... Você tá passando pano para golpista, Josias? Que nem o Não, Clau você tá sabe falando que aqui? desde o início, quando esse episódio foi divulgado, aliás, no UOL, né, a gente disse que, em verdade, isso é um grande vexame para o Brasil, né, Fabíola? Porque nós estamos passando uma vergonha internacional, que pessoas com tornozeleira eletrônica, supostamente monitoradas pela polícia, por ordem, por determinação do judiciário, fugiram. Alguns tiraram a tornozeleira, fugiram em porta-malas de automóveis, fugiram das mais diversas maneiras. E não estão só na Argentina, não. Teve gente que chegou aos Estados Unidos, há pessoas na Espanha. Isso é um grande vexame para o Brasil. E o vexame é potencializado pela perspectiva de, eventualmente, nós não conseguirmos a repatriação dessas pessoas que precisam responder pelos seus crimes no Brasil. Então, estamos passando esse vexame. E o Milei, o Javier Milei, sabemos todos, deixou de ser um político imprevisível, não é? Ao contrário, ele é extremamente previsível na sua imprevisibilidade. Então, para ele aceitar esse argumento, que é tosco, mas que está sobre a mesa, o argumento da perseguição política, não é muito difícil. E aí ficaremos nós numa situação vexatória, porque permitimos que pessoas com tornozeleira eletrônica fugissem e alguns foram para uma pátria que, sendo vizinha, tradicionalmente mantendo relações diplomáticas com o Brasil, hoje está sendo presidida por um personagem que é aliado da extrema-direita planetária e pode muito bem aceitar esse argumento esdrúxulo da perseguição política. Se aceitar, Fabíola, o vexame só aumenta, né? Já é muito grande que tenhamos permitido que pessoas com tornozeleira se tornassem fugitivas, né? Se ele aceita a alegação de perseguição política, aí o vexame vai ser muito aumentado, né? Triste para nós que É. conseguimos chegar a esse ponto. Ó, o Beto diz o seguinte: esses vândalos têm que pagar pelos seus crimes. E aí não são vândalos, né? Porque aí são criminosos, né? Não é um vandalismo ali, foi uma tentativa de golpe que está sendo investigado e que é apontado por vários. E aí ele diz: o descrédito é ver penas absurdamente altas, ao mesmo tempo em que quem incentivou tudo isso segue solto sem pagar pelo seu crime, que é até o que o Josias estava levantando ali na conversa. O Fábio também manda uma mensagem falando: opa, vocês acham que Milei vai deixar barato? Milei é
obcecado por Elon Musk. Elon Musk tem um adversário no Brasil, quer dizer, alguns, mas eu acho que o principal é Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão. E aí Milei não vai perder essa oportunidade de também encarar, é aqui o que diz o Fábio também, ele falou assim, ele não vai perder essa chance de enfrentar Alexandre de Moraes. Bom, cenas do próximo capítulo, como disse o nosso querido Marlon, e tem o Valdemir. O que você tá bebendo nesse copinho? Ele quer saber o que eu tô bebendo no copinho. É café, ó. Cafezinho, ó. Tá vendo? Café, ó. Vou contar aqui, porque senão eles não acham que é mentira. Você mostrou aí, o Josias, ele toma tudo em copo transparente para não ter dúvida. Amarelo aí dentro, parece um licor. Você não Saúde, vambora, gente. Hã? Vambora não, para outro assunto, não é embora não, são, ó, 12h e 4 minutos, só tava querendo dar uma animadinha. Vê a risadinha do Josias que ele faz assim, ó, tá, é bonitinho. Não, porque você mostrou o copinho aí, tem um líquido amarelo aí dentro. Que pareceu, isso, Josias? Ó, café aqui, licor de genipapo. Ó, então a espuma luz... do café tá amarela. Então eu tô tomando o quê? Um chá de cúrcuma? Pra saúde, pra eu encarar o debate de amanhã. Ó, vamos